Olá, boa tarde. O meu nome é Letícia Fonseca e, juntamente com a Maria Luísa Fonseca, iremos apresentar o nosso artigo intitulado Formação de Crenças, uma força motriz para a evolução do cérebro. Primeiro, vamos conceituar o que são crenças. A crença é um termo que já é de interesse da filosofia, especialmente no campo da epistemologia, há muito tempo. Aqui, nesse artigo, as crenças são predominantemente entendidas como estados da mente. Uma pessoa pode ter atitudes diferentes, como medo, esperança ou desejo em relação à mesma preposição. Por exemplo, se a gente olhar essa imagem, uma pessoa pode ter tanto um sentimento de admiração pela visão que ela tem, tanto de medo, porque ela está num local não muito seguro, né, para o cérebro dela, assim. Então, pode-se ter várias emoções diante de um estado da mente que esses autores chamam. Eles até usam uma sigla, que é a SAP, que o S vem como o estado da mente, o A, atitude, e o P, a sentença. Então, sempre terão essas três coisas diante de uma situação. E aí, consequentemente, poderá ter muitos desejos, muitos sentimentos diferentes diante de uma proposição. Mais recentemente, as crenças foram consideradas como disposições, representações, interpretações ou então foram descritas de acordo com as suas funções. Tem outras abordagens para essas crenças. Elas foram diferenciadas de acordo com seu conteúdo, como, por exemplo, a factual, autobiográfico, semântico, ético, político e religioso. Hoje, nas ciências naturais, tem alguns questionamentos e vem sendo negligenciado, mas com o tempo isso está mudando. Hoje a neurociência ela está entrando mais nesse ramo das crenças. Segundo dois autores, Sachs e Hirsch, eles sugeriram que os seres humanos tendem a aceitar as aparências como uma realidade até que provenha o contrário. A gente tem essa facilidade de aceitar algo já colocando as nossas crenças como se fosse uma verdade, até que alguém chegue e fale que não é aquilo mesmo. Segundo esse argumento, quatro implicações importantes podem ser representadas. A primeira delas é: os seres humanos tendem a acreditar que suas percepções são verdadeiras. A segunda, os seres humanos desenvolvem uma posição positiva em relação a essa crença. Terceiro, as crenças podem ser atualizadas, confirmando ou refutando novas evidências. 4. Os processos subjacentes à crença resultam da função cerebral. Então, esses autores citados foram os primeiros a ter essa visão de que a formação de crenças resulta do processamento de informações afetivas e perceptivas que ocorrem no cérebro de indivíduos. Hoje, a crença é vista como um processo. É como um processo que corresponde à percepção e avaliação, que são processos neurais fundamentais. Eles proporcionam significação de sinais no ambiente e atribuem relevância pessoal a eles. Nesse sentido, a formação de crenças pode ser considerada sem se referir às noções de verdade, de conhecimento e racionalidade. Um outro aspecto das crenças é que geralmente elas se manifestam abaixo do nível de consciência, porque o seu processamento no sistema nervoso vai acontecer muito rápido, na faixa de milissegundos. Então, como um exemplo, a gente tem, por exemplo, se você já foi atropelado por algum carro, aí você faz a percepção do objeto carro como se fosse algo ruim. Então, quando você for atravessar uma rua da próxima vez, vai ter uma emoção acompanhada, né, de medo. Provavelmente isso se constitui a representação, a sua crença. E a partir daí você cria uma ação apropriada que veio desse aprendizado. Então, você vai ser mais cuidadoso quando você for atravessar a rua, e vai ter mais cautela nesse sentido. Então, é assim que se constituem as crenças. Por essa razão, os processos de crença são baseados em processos neurais repetitivos
que ligam o passado a eventos futuros. Então, é por isso que a gente usou esse exemplo do carro, porque um evento passado, como um atropelamento, pode te fazer ter uma ou outra crença em relação a eventos futuros. Mas também é importante lembrar que nós temos plasticidade cerebral e que isso nos faz mais flexíveis. Sempre que vem novas modificações no ambiente, também há novas modificações no cérebro que vão estar envolvidos nessa constante aprendizagem. Como a informação das crenças parece refletir para o sujeito individual o significado de suas interações passadas e futuros com o meio ambiente, as crenças estão intimamente ligadas à orientação do comportamento espontâneo e contextualizado, bem como à tomada de decisões. Existe argumento de que mesmo os animais tipicamente dicotomizam sinais no ambiente de acordo com a criação versus ameaça e regem de acordo com isso. Assim, este artigo levanta a hipótese de que acreditar é uma função cerebral fisiológica que estabiliza sua percepção à luz de seu valor para um determinado sujeito. Isso significa que a crença é nada mais do que uma função cerebral e que estabiliza a sua percepção à luz do valor de um determinado indivíduo. Sabe-se que a evolução de habilidades cognitivas superiores está interrelacionada com a evolução do cérebro. A evolução de tipos especiais de habilidades cognitivas superiores, ou seja, os processos de crença, eles provavelmente é muito influente na evolução do nosso cérebro. E sabe-se que esses processos neurais, incluindo outras funções cognitivas, como a formação de crenças, consomem energia demais para a transmissão sináptica entre os neurônios. Os neurônios têm uma organização complexa no córtex cerebral e em redes neurais distribuídas. Além dos sistemas sensoriais e do sistema motor, as funções cognitivas, como na linguagem, memória, empatia, interação social, etc., foram mapeadas para circuitos diferentes, só que parcialmente sobrepostos do cérebro humano. Foi demonstrado que as representações cerebrais desses sistemas neurais e funções cerebrais recrutam recursos neurais em extensos circuitos envolvendo partes sobrepostas e não sobrepostas do córtex cerebral e das estruturas subcorticais. É importante ressaltar que as funções mais complexas vão exigir recursos neurais no córtex cerebral do que as funções mais básicas. Portanto, é razoável presumir que os recursos neurais que permitem a formação de crenças sobre eventos multifacetados exijam mais recursos neurais do que aqueles mais simples. Além disso, também é razoável supor que a evolução de crenças conceituais complexas no Homo sapiens esteja relacionada no aumento filogenético das áreas corticais supramodais como parte de circuitos de grande escala. Existem 3 categorias de crenças. Essa categorização difere de crenças políticas e de religiosas. A primeira é as crenças empíricas. Elas se envolvem após a primeira exposição a objetos concretos fora da consciência e não dependem da linguagem. Por exemplo, quando você vai explorar alguma coisa pelo tato, a pessoa vai desenvolver uma representação perceptiva probabilística do objeto. Ela não está visualizando, mas ela está usando um sentido para perceber aquele objeto. E provavelmente ela vai ter uma noção do que ele é. E aí ela vai compreender a geometria, o peso, propriedades da superfície e até o seu uso. Essa codificação sensorial difere da filtragem da realidade, que são processos parcialmente independentes que envolvem diferentes estruturas neurais. Além disso, o objeto percebido é avaliado em termos de seu significado para a pessoa que está explorando ele, de modo que uma carga emocional é atribuída ao objeto, incluindo o valor estético, a conveniência ou aversão e ameaça. Embora crenças empíricas se estabeleçam fora da percepção consciente, as pessoas podem se conscientizar delas e estimar sua relevância pessoal e confiança nelas. Os sujeitos podem
expressar sua incerteza através de expressões corporais. Mas verbalmente, eles podem se expressar confiança subjetiva no significado de uma frase como eu acredito nisso. Da mesma forma que os macacos, por exemplo, eles diferenciam sons de acordo com a situação que eles estão, de acordo com os itens. Por exemplo, se achou comida ou se tem um predador à espreita. Essa função de protolinguagem provavelmente requer recursos neurais adicionais próximos à representação perceptiva e ou pragmática dos itens do cérebro. Recentemente, foi demonstrado que humanos e primatas não humanos têm a capacidade de avaliar as relações com o ambiente. Por exemplo, itens normalmente agrupados são processados com maior eficiência do que o mesmo número de objetos isolados, um processo conhecido como aglomeração. Além disso, quando um sujeito percebe que um objeto pode ser usado como uma ferramenta, por exemplo, para recuperar uma recompensa, esse é um evento que reflete uma relevância motivadora para o sujeito. Então, vamos pensar num primata não humano. Por exemplo, ele precisa de coletar algumas formigas ou insetos para alimentação. Se ele não tem um dedo fino e longo que possa fazer isso, usar gravetos pode motivar e apreciar a relação com o objeto. Ele vê aquela ferramenta como algo benéfico e confiável para ele, como se fosse uma parte do seu corpo. Isso pode ser estendido também para interações sociais. O cérebro fica mais engajado quando eu chego num ambiente que tem pessoas conversando e interagindo, do que quando a gente compara com pessoas de uma maneira semelhante, só que não interagindo. Chegar numa sala com todo mundo sem interação nos coloca numa posição também de não interagir. Quando interagimos com alguém e é recíproco, formamos uma crença com a relação interpessoal que mexe com o nosso cérebro bem na parte de recompensa. Esses processos acontecem instantaneamente em milissegundos. Essas experiências podem ser sinalizadas às outras pessoas por expressões corporais. Nesse sentido, a pessoa com essa crença dirá: eu confio nele ou eu acredito nele. Na terceira categoria se encontra a crença, que se refere ao processamento abstrato e são rotuladas como crenças conceituais. Elas pertencem a eventos únicos humanos, incluindo sequências de sinais sensoriais, como a música, e informações baseadas na linguagem. Os homens estão acostumados, a contar histórias sobre o passado, sobre outras pessoas, as suas origens e sobre o seu futuro. Essas narrativas são repetidamente apresentadas às crianças por seus avós, pais, irmãos e outros membros da família e retratadas em livros e outras mídias. Então, eles eventualmente constroem um repertório de conceitos do próprio sujeito sobre o amplo aspecto de vida cultural que ele viveu. É a retratação subjetiva dele do mundo que ele estava inserido. A gente entende que quando a gente lê, um conto de fadas, uma história, fica carregado de uma emoção pelo caminho, um ritmo próprio, uma forma de escrever própria, uma sintonia, bem como a situação e o ambiente em que eles foram contados. Além disso, é argumentado nesse artigo que práticas rituais fornecem cargas emocionais não relacionadas com a linguagem para narrativas, facilitando a aquisição e manutenção de crenças que afetam os estados objetivo e a conexão social. Tais crenças conceituais avançadas sobre identidades e normas ecológicas, sociais, culturais, até religiosas e políticas, evoluem gradualmente ao longo dos anos, desde a infância em diante à vida adulta. E devido ao seu conteúdo baseado na linguagem, estão presentes conscientemente nos indivíduos. Dado o processo neural envolvido de criação de significado e carga efetiva, as crenças conceituais parecem semelhantes às crenças empíricas e relacionais, mas elas são muito mais abstratas. Em consequência, a pessoa que crê passa a ver uma determinada mensagem como relevante para si mesma e, portanto, generalizável, mas com opção de recalibração constante. Podemos dar o exemplo da seguinte forma:
Se você está num dia em que você acha que sua vida está muito ruim, mas aí você vê alguém muito doente, sofrendo, você acaba fazendo uma recalibração cognitiva. É como se seu cérebro te dissesse: opa, vai com calma aí nessas emoções, porque tem gente numa situação pior. Então você acaba acreditando naquele momento que sua vida não tá tão ruim assim. Embora as crenças possam se tornar naturais em indivíduos, elas podem incluir significados transcendentes sobre uma divindade, o destino das pessoas ou o mundo. Isso parece refletir linguisticamente, pois as crenças conceituais podem ser expressas por frases como eu confio em, como uma afirmação emocional, ou então eu acredito em, como uma afirmação que transmite também confiança subjetiva. Como dito anteriormente, a formação das crenças deve ser vista como processos de circuitarias neuronais integrativas. O artigo discute ambos aspectos, o papel do córtex cerebral e das conexões do córtex com estruturas subcorticais. Na imagem, nós temos representados um corte coronal do encéfalo humano, em que CR significa cérebro, CB, cerebelo e TR, tronco encefálico. Em amarelo, nós podemos visualizar a parte do córtex cerebral. E as estruturas subcorticais são as estruturas que estão abaixo dele, dentro do cérebro. O artigo também descreve evidências sugerindo que formas mais complexas de circuitarias neuronais no córtex são acompanhadas por aumento filogenético dessa área. As representações neurais que proporcionam as crenças são provavelmente armazenadas no córtex cerebral. E uma área candidata é o córtex parietal, que está representado na figura pintado de vermelho. Ele acomoda em grande proximidade as representações neurais de funções executivas, perceptivas e conceituais de alta ordem. Ele tem mostrado acomodar neurônios muito próximos, com propriedades perceptivas, temporais, sociais e conceituais, sendo que eles estão muito próximos um do outro, como a gente vai ver na próxima figura. Então, como vocês podem ver, nós temos bolinhas de cores diferentes representando as funções que eu disse, e nós temos essas bolinhas localizadas em uma área que está pintada de roxo. Essa vizinhança próxima de células nervosas indica processamento de informações de ordem superior. Além disso, através de neuroimagem funcional, o córtex parietal de humanos foi encontrado codificando o uso de ferramentas e ações objetivadas. Portanto, é provável que a área cortical representando o conceito do que dado estímulo significa para o sujeito e a área cortical que representa o valor que o sujeito dá sobre esse estímulo são provavelmente encontradas em vizinhanças espaciais muito próximas. Em roxo, temos a sobreposição espacial de uma área que sofreu grande expansão durante o desenvolvimento filogenético de primatas não humanos para humanos. E isso reflete muito provavelmente a informação crescentemente complexa na base das crenças sobre objetos concretos e eventos, assim como suas representações abstratas. Uma outra área de alta ordem cerebral deve provavelmente ter implicações importantes para a formação de crenças e comportamento associado a crenças. É o córtex frontal dorso-medial, que está representado em roxo na imagem, e incluindo a área motora pré-suplementar, que foi circulada de vermelho. Ela tem sido apontada como uma área crítica para a valoração de informação sensorial, ou seja, o valor que a gente dá aos estímulos que nós percebemos. A excitabilidade do córtex motor, que não está representado nessa imagem, é promovida por valores subjetivos de comportamentos motivados por recompensa, ou seja, quando temos a iminência de receber uma recompensa, nós temos uma excitabilidade maior no nosso córtex motor, mas ele é insensível à perda potencial, como encontrado por estimulação magnética transcranial. E, inversamente a isso, convicções religiosas foram reportadas por estarem inversamente correlacionadas com a atividade no córtex cingulado anterior, que fica adjacente a essa área motora que eu disse, e ele está representado na imagem de amarelo. É uma área conhecida por estar envolvida na experiência de ansiedade e na regulação comportamental. Nessa imagem, em vermelho, nós temos representados
o sulco intraparietal, que está localizado no córtex parietal. Então, dado que crenças empíricas e relacionais são formadas primeiramente abaixo do nível de consciência, você iria gostar de saber quais áreas cerebrais se tornam envolvidas no processamento de interferência casual, certo? Foi mostrado por neuroimagem que calculando uma fonte comum para sinais diferentes envolveu neurônios multissensoriais no sulco intraparietal da imagem, na sua região mais posterior. Por outro lado, neurônios no sulco intraparietal, na região mais anterior, foram reportados por terem relação com a incerteza sobre a fonte supostamente combinada de sinais diferentes. Então, gente, mas eu preciso enfatizar que processos cognitivos são mediados por circuitos cerebrais funcionais e não áreas cerebrais únicas. As crenças sobre proposições testáveis e não testáveis, assim como conteúdos religiosos e políticos, são mantidas em circuitos de larga escala envolvendo áreas cerebrais de ordem superiores nos dois hemisférios cerebrais, como observados em diferentes grupos étnicos. A arquitetura neural, funcionalmente mais complexa, é provável de andar junto com padrões de conectividades mais complexos entre diferentes áreas corticais e estruturas subcorticais, que eu já expliquei onde estão localizados mais ou menos. Assim, os autores sugerem que os processos neurais subjacentes à formação e manutenção de crenças em um ambiente social cada vez mais complexo demandaram recursos de processamento aumentados no cérebro. É possível que essa demanda aprimorada de processamento tenha sido a força que impulsiona, ou seja, a força motriz no aumento filogenético do córtex parietal e frontal, que são as principais áreas corticais nos circuitos cerebrais, permitindo o processamento integrativo de informações. Mas fica aí o questionamento. Será que a demanda por processamentos aprimorados impulsionou o aumento filogenético dos córtex parietal e frontal? Ou foi o aumento dessas estruturas que resultou nos processamentos aprimorados? Dan, dan, dan. Infelizmente, essa é apenas uma conjectura nossa. Ela não foi abordada no artigo. Então, eles propuseram 3 categorias de crenças que chamaram de empírica, relacional e conceitual. Bom, e quais são as funções das crenças? Aumentar os mecanismos cerebrais envolvidos na resolução de problemas, estabelecimento de metas e de manobras no meio ambiente. As que mais se aproximam da realidade foram apontadas por maximizar a sobrevivência dos indivíduos. As crenças podem servir para permitir que o indivíduo confie na sua incompetência ou falta de conhecimento, de certa forma, que o impede de agir ou reagir rapidamente no ambiente social, beneficiando sua sobrevivência. Crenças sobrenaturais também estão relacionadas com tomada de decisões. Assim, é obrigatório se tornar ciente de que um colapso nos processamentos neurais na base da formação de crenças podem levar a desilusões e mau funcionamento social. Os autores ainda trazem um background teórico das crenças. Eles falam que a hipótese cognitiva deles sobre a formação e manutenção de crenças toca uma tradição ocidental antiga de discurso que existe desde a antiguidade. Foi discutida pelo cristianismo na Idade Média, floresceu na epistemologia depois do Iluminismo e é um tópico central na filosofia das religiões. Em debates anglo-saxões, o tópico foi enriquecido, pois a língua inglesa promove uma diferenciação entre fé e crença, e esses achados precisam ser traduzidos para a linguagem comum, mas isso nem seria tão satisfatório assim, para resolver o problema. Assim, há uma relação linguística e uma tensão teórica sobre os termos crença e acreditar. Crença é um nome, são relatos probabilísticos significativos com credibilidade subjetiva. Já acreditar é um verbo que foca na formação da crença e enquanto alguém está acreditando, mas essa diferença de significados reside na tradição ocidental. Finalmente, uma questão intrigante que segue é como crenças se tornam aceitas e apoiadas por um grupo de pessoas ou mesmo uma população inteira de uma área geográfica ou nação, como representada na imagem. Já foi mostrado que aprendizado cultural é um fato importante para a aquisição de crenças sobrenaturais. As perspectivas das abordagens neurocientíficas sociais
são entender como a crença de indivíduos, como analisado em termos neurocientíficos, pode afetar grupos de pessoas e seus comportamentos. Concluindo, crenças são o produto de processos cerebrais fundamentais. A hipótese dos autores é de que elas atribuem significado afetivo e pessoal a objetos concretos e eventos no ambiente físico e social. Dessa forma, eles argumentam que as crenças foram provavelmente a força motriz da expansão filogenética do nosso cérebro. Essa foi a nossa referência. E muito obrigada por acreditar que valia a pena assistir esse vídeo até o final.